queria só fazer eu queria abrir meu coração aqui, porque o que acontece? Quando a gente fala de pessoa com deficiência, que é uma pessoa que paga para fazer xixi, que paga para fazer cocô, que paga para virar na cama, que paga para ficar sentada, que paga para ir daqui até ali. E a gente está falando de uma minoria que, se a gente levar em conta outras minorias, uma pessoa, um índio, um negro, um idoso, uma criança, uma mulher, qualquer pessoa pode vir a ter uma deficiência. Então, assim, é uma questão que acaba congregando, né? Acaba agrupando discriminações. Se a gente conseguisse acabar com toda a discriminação do país, que o gênio da lâmpada passasse aqui, pum, acabasse a discriminação, a falta de acessibilidade ia continuar. A pessoa com deficiência ia continuar não conseguindo chegar. E o que acontece hoje no nosso país é que, assim, a gente está falando do BPC, Benefício de Prestação Continuada, cuja família, assim, a renda per capita familiar não pode exceder 1/4 de salário mínimo. Quem vive nessa situação, vive numa situação de extrema pobreza. E o que acontece no nosso país é que hoje, ensino básico no Brasil, só 22% das escolas de ensino básico têm acessibilidade. Transporte, pela nossa legislação, já era para todo o sistema de transporte brasileiro estar acessível, mas não está. Depois a gente vai para as calçadas, não temos. Depois a gente vai para o sistema de saúde e reabilitação, não temos. Eu estou falando aqui com conhecimento de causa. E, assim, se eu estou aqui, e não nessa audiência, se eu sou deputada, é porque um dia eu percebi o quanto que eu podia ter, porque a minha família sempre teve condição, e como vivem as pessoas na mesma situação que a minha, em condição subhumana. O meu trabalho aqui nessa casa é receber demanda do Brasil inteiro de pessoas que estão jogadas numa cama, cheias de ferida, sem conseguir sair de casa. Essa é a realidade. A gente está falando dessas pessoas. E, assim, se tirar esse mínimo existencial dessas pessoas, se desvincular o salário mínimo do benefício de prestação continuada, elas não terão como comer. Elas não terão, a maioria delas são arrimo de família. Por incrível que pareça, sustentam a casa inteira. A gente não tem uma dispensação de órteses e próteses que funcione nesse país. Uma criança está demorando 5 anos e meio para receber uma cadeira de rodas pelo SUS. Aí você tira um mínimo existencial dela, ela fica lá, jogada na cama. E pior, quando a cadeira chega, vai para o lixo, porque a criança já cresceu e não serve mais. A gente tem uma das piores políticas de dispensação de órteses e próteses do mundo. Esse é o Brasil. Então, assim, é uma discussão que ela não deveria existir. Desculpa, Bruno, você sabe que pela Lei Brasileira de Inclusão a gente está tentando um avanço muito grande, que é o auxílio inclusão. O auxílio inclusão será um benefício concedido à pessoa com deficiência que for trabalhar e abrir mão do BPC. A gente está trabalhando para a independência dessas pessoas, para elas progredirem e crescerem. Mas a gente não pode mexer nisso. Isso é retrocesso. A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, a gente tem a Convenção da ONU, há outras convenções que a doutora doutora Aparecida Gurgel falou, e, assim, é uma discussão que não deveria existir. Desculpe, mas, assim, por mais que a gente tenha feito uma emenda que é boa, deveria tirar o artigo do texto. Não dá para mexer no benefício de prestação continuada. Num país como o Brasil, que as pessoas morrem de fome por ter a deficiência, porque é caríssimo ter uma deficiência. Então, muito obrigada, Ivan, obrigada, Molon, obrigada, presidente.